alegria a gente estar aqui novamente nessa casa que consideramos como nossa também. Né? A gente é de Caxambu, do 25, mas essa casa também faz parte da nossa vida, dos nossos ensinamentos, do nosso aprendizado, do nosso carinho, de estar aqui sempre muito bom, rever vocês, abraçar, sentir esse carinho. E de igual maneira também dedicamos esse estudo, as bênçãos do Pai Maior para a nossa amiga e irmã Ismênia, né? Para os seus filhos, para a sua filha, para o Lucas, para o Maricete, sabendo que a espiritualidade amiga não desampara em momento algum. Num momento tão difícil, onde os nossos corações sentem, né, essa tristeza por igual, porque graças a Deus nos associamos como amigos, né? A dor de um amigo é a dor nossa também. Então, para eles, o nosso carinho, as nossas vibrações de amor e paz, que tenho certeza que são as de todos aqui também presentes. E aí, a gente... Michele pediu, falou, Susana, você pode fazer alguma palestra lá? Vamos. Você tem alguma pronta? Tem. Mas a gente está fazendo o Evangelho, estava falando ali, falou todos os dias, 7 horas da madrugada, a gente faz pelo Meet e até acostumei já a acordar mais cedo. Eu não posso, mas é bom. Aí eu peguei, e a gente começou a fazer esse livro aqui, Pensamento e Vida. E quando a Michele falou comigo, do Emmanuel, do Chico, eu falei assim, vou fazer o Pensamento e Vida. Aí a gente tinha acabado de fazer o estudo sobre associação. E aí eu fiquei muito impressionada com a associação, falei, então nós vamos falar sobre esse tema, né? Então a gente vai falar sobre associação energética, como sua vibração influencia a vida. Como que a associação e os nossos pensamentos também podem influenciar a nossa vida. Será que influencia? Será que somos influenciados? Será que nos deixamos influenciar? Nós vamos ver direitinho. Então, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, todas as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. E aí ele vai dizer que a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. No plano da vida maior, em todos os planos, a gente vê sóis carregando os mundos de imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Vou explicar, tá, gente? Nós assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, a gente sintoniza com as emoções e ideias de todas as pessoas. Só que são encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Então, a gente está sempre, invariavelmente, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo o que nós escolhemos. Então, quando ele vem falar aqui, quando o Emmanuel fala para a gente que se a gente pudesse contemplar com os nossos próprios olhos as correntes de pensamento que existem, a gente ia ver que a gente vive num regime de comunhão. Por quê? Porque nós somos uma teia. É como se fosse uma teia. Imagina uma teia de aranha, como ela é muito bem feita, vai ligando todos os fios ali e ela está lá, ligada, né? Então, nós somos uma somatória de muitos pensamentos, de muitas pessoas, de muitas coisas. Isso sugere que a gente nós não somos ilha, né? Nós não vivemos isolados, mas sim nós temos ligados numa teia onde ação, pensamento contribui para um todo.
Então, a gente está conectado não apenas com os seres humanos, mas a gente está conectado com a natureza, com as plantas, com os animais. Então, e consequentemente, a gente se conecta ao universo. Todo o universo está conectado a nós e nós conectados nesse universo. Então, quando a gente é a soma de experiências e influência dos outros também. A gente transforma a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de relacionarmos com o outro. Quando a gente transforma isso, a gente transforma o mundo ao nosso redor. Porque a gente é parte integrante desse mundo, né? E a gente sabe dessa teia que nós estamos interligados, interconectados com o quê? Com o que a gente está sempre conectado? Com outro plano, com o plano espiritual. Né? Então, é como se nós não somos sozinhos, nós somos parte de um todo, mas a gente está sempre conectado com outro plano. E aí, na questão 459, da questão 459, que isso vai ser lição de casa, hein, gente? Que está aqui. Depois vocês vão procurar tudo direitinho. Que é o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, ele vai explicar tudo aqui direitinho para a gente. Por quê? Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar para os espíritos se para a espiritualidade amiga, se os espíritos influenciam nossas vidas. E aí, o que os espíritos respondem? Sim, né? Mais do que a gente imagina, porque de ordinário são eles que nos dirigem. Então, às vezes, a gente tem aquele pensamento meio atrapalhado, um pensamento diferente, e aí a gente tem que pensar, será que esse pensamento é meu mesmo? Se eu acordei bem, aí quando vê de tarde, já estou meio triste, estou meio revoltada, estou meio diferente, estou meio agressiva. Às vezes eu abri uma brecha para alguma coisa e sofro essa influência. E aí eu tenho que me perguntar e questionar, isso é meu mesmo? Será que é influência de algum espírito, de alguma entidade? Será que eu abri espaço para isso? Então, isso na pergunta 459, dessa influência. Na questão 464 de O Livro dos Espíritos, eles vão perguntar, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossas vidas ao ponto de nos conduzir nessa questão, na 464. Então, o que os espíritos vão responder aqui nessa 464? Porque será que eles nos conduzem? Será que a gente não tem vida própria, não tem o mesmo nosso pensamento para a gente fazer alguma coisa? A gente conhece muitas pessoas que influenciam na vida da gente de maneira a nos conduzir assim, na nossa casa, ou encarnado, às vezes marido, esposa, filho, pai, mãe, irmão, que deixam, né, que dirige também, assim, tipo, a nossa vida. Ontem a gente fez um atendimento lá de manhã, que eu estava percebendo como a mãe era, assim, meio possessiva, né, e a gente estava falando para a menina, eles não são daqui, são do Rio, que eu ia recomendar uma casa, não, mas a gente sabe, não, mas a gente tem. Aí, vamos ali conversar, mas eu vou junto. Então, tudo ela, né, fazia essa influência, os espíritos influenciam a nossa vida ao ponto de nos conduzir. Aí, Kardec vai e fala, eles dizem que a gente tem que estudar o caso, né? Os bons espíritos só para o bem, vai nos aconselhar, vai nos discernir. E como que a gente vai saber esse pensamento? Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente os pensamentos próprios são que acorde em primeiro lugar. Quando eu vou saber que é meu? Primeiro, né? Aí ele fala, afinal não é
não vos é de grande interesse estabelecer distinção. Os espíritos não querem que a gente faça isso. Então, a gente tem que decidir pelo bem e voluntariamente por bem que a gente pratica. Se toma um mau caminho, é nossa responsabilidade, porque espírito bom não vai te induzir para caminho que não seja bom, né? E aí, na outra questão da emancipação dos espíritos, né? Da influência deles nas nossas vidas, da intervenção dos espíritos, na 469 ele vai perguntar se a influência do espírito protetor que tenta nos guiar. Então, a gente tem esse espírito protetor? Tem, né? Então, a gente tem que saber ouvi-lo. A gente tem que parar ali para pensar, porque eles também querem só o nosso bem, né? E depois ele vai perguntar, na 525, se os espíritos influenciam os acontecimentos da vida. Será que influenciam nos acontecimentos da nossa vida? Às vezes passa por aqui, ou passa por ali, ou eu vou a si mesmo, né? Tem coisas assim que a gente teima, não ouve, não segue às vezes a nossa intuição e faz a si mesmo. Eles aconselham a gente, né? Nos acontecimentos da vida. Exerce influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos? Sim, mas eles atuam fora da lei da natureza. Então, eles vão nos inspirar. E na outra questão, eles perguntam se os espíritos levianos podem causar pequenos embaraços ou transtornos no nosso dia a dia. Na questão 530. Então, ele fala, eles provocam contrariedades ou obram impelidos por animosidade, ou por pura malícia. Por uma e outras coisas, eles vão nos molestar e, de outras vezes, nenhum motivo há. Às vezes, por que eles vão influenciar? Porque nós abrimos o canal para isso. A gente abre a nossa brecha para isso, né? Então, nós somos influenciados, mas a decisão de seguir ou não o pensamento e essas influências é nossa, né? Porque nós temos o quê? Livre-arbítrio. Então, a influência só vai ter sucesso se houver afinidade vibratória entre o encarnado e o desencarnado. Temos a capacidade de identificar os nossos pensamentos e a responsabilidade de vigiá-los. Porque imagina, você não vai imaginar que Deus, sendo soberanamente bom e justo, vai deixar que nós soframos influência o tempo todo. E a gente também não pode colocar culpa em espírito, porque muitas vezes você vai falar, eu estou obsediada, o espírito que está aqui me influenciando. Mas você está deixando se influenciar. Você está abrindo brecha para que isso aconteça. Do mesmo tempo, do mesmo modo que se de repente eu estou indo para um caminho que não é bom, o meu colega está me chamando, a minha amiga está falando para eu ir, o meu irmão está falando, é uma vez só, né? É porque eu quero, é porque eu permito, porque eu deixo, né? A pessoa, ninguém influencia ninguém, desde que você esteja aberta a isso, né? Se você permite. Então, ele fala aqui, a influência só tem sucesso se houver afinidade vibratória entre o encarnado e o desencarnado. Entre eu e a Lara, né? Entre eu e o meu marido, se eu quiser. Porque se eu não permitir, isso não vai acontecer, né? Então, a gente tem essa capacidade de identificar os nossos pensamentos e a responsabilidade de vigiar, né? É o vigiar e orar. Porque a associação, ela mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres, né? Então, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. A gente expressa milhares de criaturas nos expressam. Porque vocês acham que a televisão influencia a nossa vida? Claro. As redes sociais influenciam a nossa vida? Muito. Né? Então, a gente tem que pensar, mas então eu tenho que saber todas as notícias do Brasil e do mundo, né?
Às vezes lá em casa é muito raro assim, nós ficamos assistindo jornal, assistindo televisão, mas às vezes eu faço assistir notícias do Brasil e do mundo. Qual que é a consequência de eu ficar assistindo as notícias do Brasil e do mundo? Depende também de mim. Porque se eu me associar ao que está acontecendo lá no Irã, se eu me associar à imagem que eu vi ali no Rio de Janeiro, ou se eu me associar à notícia que eu passei aqui por Cruzilha, viu uns 4 ou 5 usando ali no cantinho, droga, caído, naquela situação super difícil que a gente vê dos nossos irmãos que se deixam levar pelo vício, e eu associar essa imagem, aí eu estou abrindo brecha mesmo para isso. Mas eu posso assistir, claro que essas situações são muito comuns, né? Meu afilhado mora lá em Belo Horizonte, ali em Belo Horizonte, o pessoal, a situação de rua é muito grande, né? Uma vez a gente foi fazer a pomada do vovô Pedro lá no Seban, que é o polo principal ali, né? Que é a casa matre da pomada do vovô Pedro. Aí a gente ficou lá uns 2 ou 3 dias, nossa, parecia que estava no paraíso. Gente do céu, que coisa mais linda que é fazer essa pomada. Aí a gente ficou lá, nossa, estava no paraíso. Aí vai embora. Aí fomos para uma rodoviária. Então, é uma diferença assim gritante, que você sente mesmo essa influência. Se você deixar abrir brecha, você vai ficar pensando, poxa, por que Deus permite isso? A gente vai questionar Deus. Né? Mas, o que a gente pode fazer? Vibrar por aqueles nossos irmãos. Fazer ali uma prece e sair desse campo vibratório. Né? É ruim? Você é ruim porque você faz isso? Não. Porque a gente expressa milhares de criaturas e milhares de criaturas também nos expressam. Não? Então, o desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando energia que a gente consome segundo a nossa vontade. Então, aqui no livro, ele vai falar o seguinte. Na associação é a lição número 8. Ele vai falar assim, que quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho de nossa mente reflete de imediato como absorvendo as imagens deprimentes que se constituem. Então, se o desejo é alavanca do nosso sentimento, gerando energia que a gente consome segundo a nossa vontade, o que a gente fala, a gente se torna. Então, nós falamos do outro e quando percebemos, a gente já está igual à pessoa. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, às vezes, eu critico tanto uma pessoa que quando eu estou cometendo as mesmas coisas que aquela pessoa comete. Né? Porque eu estou ali associando aquela psicosfera dele a mim, e aí a gente permanece nesse movimento de permuta. Quando percebo, eu já estou igual. Né? Então, ele vai falar aqui para a gente assim, que é por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio, quem é censor do que os outros fazem, acabam praticando as mesmas ações que condenam o próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Porque se eu critico o tempo todo, eu também estou abrindo campo para que esses nossos irmãozinhos também que criticam se associem a mim até eu ficar igual a pessoa que eu estou criticando o tempo todo. Então, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Então, o desejo, ele é a alavanca do nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. E toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. O que o Emmanuel vem dizer também aqui nesse livro Pensamento e Vida? Quando ele abre o prefácio aqui, ele fala que nesse livro aqui, todas as lições que são feitas são estudos que ele pegou. É uma cartilha de estudos que eles têm no plano espiritual.
E aí eu fiquei muito encantada com isso, porque você pensa, a gente está estudando aqui, o que eles estão estudando lá, o irmão estudando, olha, gente, que chance que a gente tem o tempo todo, né, dessa melhoria, e às vezes a gente não dá esse valor. Então, toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Então, essa frase me lembra as nossas sombras nos aspectos maiores e mais profundos da nossa psique. É como se a sombra fosse um espelho que nos mostra o que precisa ser trabalhado em nós, o que precisa ser integrado, né? E se relaciona com a ideia de que nossos defeitos e fraquezas são o quê? Oportunidades para o nosso crescimento e para a nossa evolução espiritual. Porque é claro que a gente vai cair, que a gente vai errar. E está tudo bem, porque a natureza não dá salto. A gente não consegue, nessa existência, dar esse salto, né? É como se a gente estivesse constantemente escolhendo o que a gente quer associar ou criar. A escolha é nossa. Mas qual é a nossa escolha? Associar ao bem ou associar à luz ou à sombra? Então, nós temos essa escolha, né? Então, no dia a dia, a gente pode escolher associar a situações difíceis também. E as situações difíceis também aparecem, mas elas vão aparecer como? Como forma, como oportunidade para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente se fortalecer, ou podemos deixar levar pelo negativismo e pela sombra. Porque na hora que a gente for ver que não está no caminho certo, em vez de eu ficar o tempo todo nisso, achando que eu não vou dar certo, que eu errei de novo, né? Que não está bom. O que eu vou fazer? Não. Eu consigo melhorar. Eu consigo mudar o meu padrão vibratório. Eu consigo associar ao que é bom, né? Então, aí eu vou escolher de novo associar ao bem. Então, tem aquela parte no The Chosen, que é muito bacana, que é quando... Não sei se vocês assistem The Chosen, quem já assistiu esse dia inteiro? Então, assistam, que é lindo, né? O The Chosen traz um Jesus muito humano, né? Pertinho de nós, esse Jesus que a gente acredita, né? E aí, quando a Madalena recai, né? Que ela vai de novo e ele manda o Pedro ir buscá-la. Quando ela vai de novo para o positivo, quando ela fica de novo lá no bar, lá na taverna, né? Taverna com todo mundo, e ela morre de vergonha. Ela sabe que ela errou. Porque aonde estão escritas as leis morais, as leis do Cristo? Na nossa consciência. Não é o Cristo, não é Deus que está falando para a gente, você está errado, você está errado. É você mesmo, porque ele vai dar para a gente outra chance. Ele sempre nos dá outra chance. E ele sabe que a gente ainda não está pronto, né? E aí ele manda o Pedro ir lá buscá-la, com muito custo o Pedro consegue levá-la. Quando ele vai falar com ela, ele fala, Maria, tipo assim, você não precisa falar nada. Tá tudo bem, vai acontecer de novo, mas você está aqui, isso que interessa. Né? Então ele fala isso pra gente, e a gente não pode ficar preso nisso, não vou conseguir. A gente sempre consegue. Então, o que a gente pode fazer para começar a mudar essa perspectiva, para a gente sempre estar se associando ao bem? Porque fácil também não é muito não, né, gente? Porque, tem hora que, tipo assim, a gente, né, tem que fazer um esforço tremendo. Então, a gente pode se vincular ao trabalho do bem. Porque quando eu me vinculo a qualquer trabalho, a qualquer coisa que eu faço no bem, claro que eu estou angariando também boas companhias espirituais. Né? Eu posso escolher boas leituras, né? Então, ali às vezes a gente para ali, quanta leitura boa, quanto livro bom. Só o Chico psicografou mais de 400. Você acha que nada na sua existência dá para você ler 400? Você estudar 400? Então você leia, né? Pode até dar para a gente estudar os 400. Mas nessa encarnação toda que a gente tem, a gente consegue o Pentateuco, estudar tudinho, praticar, né? A gente vai tentando. Mas então, quando a gente está em boas leituras, a gente consegue. Boa música,
porque tem umas músicas aí circulando que eu vou enganar não, né, gente? Nossa Senhora. Então vamos tirar essas músicas, né? Estava uma carreta da alegria lá em Caxambu, uma carreta enorme. E aí o pessoal estava reclamando que aí quem vai na carreta da alegria? Criança, né, gente? Eu e o Vitor não somos de Caxambu, a gente viu essa carreta e a gente comentou isso entre a gente. E quem vai na carreta é geralmente criança, mas cada eu assim, tipo, eu não conheço muito, tô no Gabão, porque eu não ouço mesmo, mas assim, às vezes, porque todos os dias, isso ficava para lá de casa, eu acho. Mas aí você passa ouvindo, você já vai corrigir, não, isso não é música não, né? Pensei, isso não tá tocando. Então, boas músicas, a gente tem tanta música bacana que inspira, que ensina. Tem música para você meditar, tem música clássica, tem Tim Vanessa, tem Elizabeth Lacerda, tem Plínio Oliveira. Põe música espírita lá, você vai achar um monte de música que são verdadeiras poesias. Meditação. Bom demais. Meditação é prática, né? Quem medita, quem começa não para. Vamos meditar. Bons filmes. Porque filmes... Aí, The Chosen, né? Bons filmes, já vou dar uma dica aqui. Trabalhar o divino que habita em nós, porque nós somos centelha divina. Então, nós temos esse divino que habita em nós, então a gente trabalhar o divino que habita em nós. E oração. Porque a oração, ela vai nos ligar diretamente a Deus. E aí, esse livrinho, que fala sobre oração na página 26, ela vai dizer que oração é divino movimento, o Emmanuel, né? Oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir a grandeza. É como se fosse um espelho, né? De maior ou menor conformidade, conforme a gente evolui. E ele fala assim, que eu achei muito bacana, que ele vai falar que no homem comum a gente precisa de concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então ele cita aqui o professor quando vai planejar a aula, o médico que vai no planejamento, se o médico no estudo para sanar uma determinada moléstia, o administrador, ele vai falar do engenheiro, do alfaro, ele fala que todos estão usando o processo da oração, refletindo na própria mente os propósitos da educação e da ciência, da legislação e do progresso que fluem do plano invisível, a feição de imagem abstrata, antes de se revelar substancialmente no mundo. Então, quando a gente vai fazer um trabalho, qualquer coisa que a gente fazer, a gente tem que concentrar antes. E aí ele fala que antes de qualquer edificação, a gente necessita de concentração. E aí, quando a gente está concentrando, a gente está abrindo um caminho para a luz. Então, antes de orar, que a nossa oração não seja apenas labial, não seja apenas uma oração decorada, se a gente está concentrando, é como se fosse já a meditação, a concentração. Aí você vai falar mais diretamente a Deus, mais diretamente no seu coração. Então, vai ter tudo em apelo mental. E a prece, gente, não é para dizer a Deus o que eu preciso, o que ele tem que fazer, porque ele já sabe. E às vezes nem é aquilo que a gente precisa no momento. Né? É ele que sabe. Então, a prece nos mostra humildade, reconhecimento do auxílio. A gente tem que se colocar na condição de ser ajudado e abrir para receber essa ajuda. Então, a oração associada à prática, porque eu estou me esforçando para viver isso. Então, a oração vai me associar à edificação humana. Então, ela vai me ajudar também nesse processo de como eu me associar ao bem, né? Então, eu vou trabalhar o divino que existe em mim. Então, estejamos assim, procurando incessantemente o bem. Ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Olha outra coisa que a gente tem que fazer aqui. A gente
trabalho incessante no bem, precisa ser só aqui na Casa Espírita, que deve ter muito trabalho, né, Lara? Né, Luiz? Sempre nós estamos precisando de ajudante. Mas eu posso fazer o trabalho incessante. Ah, não tem tempo de ir lá na casa para ajudar no bazar, para ajudar na evangelização, para ajudar. Mas e no meu trabalho? Eu não estou fazendo um trabalho incessante no bem? Como que eu estou tratando o meu funcionário? Como que eu estou tratando o meu chefe? Como que eu estou tratando a pessoa que eu atendo? Então, isso é um trabalho incessante no bem. O que eu vou levar àquele que necessita, que está precisando ali, né? Como é que eu estou entendendo? Às vezes a pessoa chega assim e fala, esses dias eu falei para a menina assim, você quer mais alguma coisa? Eu quero. A alegria do seu sorriso. Nossa, ficou doida. Então, são coisas que a gente pode fazer, né, que você vai estar trabalhando no bem. E sempre aprendendo. Então, porque aí a gente fala a língua do coração. A gente vincula essas virtudes, são formas de nutrir a lama e trabalhar o divino que existe dentro de nós. É como se a gente estivesse cultivando o nosso jardim interior, onde as sementes do bem e da harmonia precisam crescer e florescer. Eu tenho que sair dessa encarnação, dessa vida, diferente do que eu vim, diferente da última. Eu tenho que saber, eu tenho que sair melhor, então eu tenho que cultivar esse meu jardim interior, regar, né? Então, essa que é a chave para a gente encontrar felicidade e realização. Mas qual que é o obstáculo que vem nos impedindo de conectar com esse divino interior? De fazer todas essas coisas? Como que eu posso fazer um movimento de mudança? E esse movimento, ele deve ser individual? Então, olha só. O que me impede de conectar com esse mundo divino interior que tem dentro de mim? É esse mundo que a gente vive materialista. É o materialismo que a gente tem deixado se levar por ele. As redes sociais que nos conectam com verdades. Ontem a gente teve uma reunião do CRESUL, por causa daquele encontro que a gente vai ter lá no dia 1º, em Caxambu, do Itaçu. Então a gente estava falando sobre isso. Então o Vlácio estava falando que às vezes ele entra para ver alguma coisa, quando vê 40 minutos. E muito mais que a gente fica, né? E fica mesmo, né? Então, aí 40 minutos, aí dá uma raiva na gente, eu fico com raiva de mim. E quanta coisa que eu podia estar fazendo e ter feito, né? Então, as redes sociais que nos conectam com verdades, falsas sensações de prazer, viagens, possuir, ter, sempre mais que isso que as redes nos mostram, mostrando que esse é o símbolo da felicidade. E assim, mostra uma... Hoje mesmo eu estava vendo uma postagem lá de uma pessoa, aí eu coloco lá. A viagem. Aí, põe isso, põe aquilo, aí você fica pensando, ai, poxa vida, eu tô aqui, né? Nem viajei. Então, tem uma pessoa que vai, aí você posta uma viagem internacional. Beatriz foi lá para a Europa. E eu fui para Ubatuba. Choveu a semana inteira. Aí eu fiquei chateada, né? Porque ela estava na Europa. Às vezes não tá nem bacana. E é igual a gente falou ali agora mesmo, porque, tipo assim, hoje em dia você nem sabe o que é verdade. Agora mesmo, hoje, ontem a gente foi fazer o passeio do parque aqui dos Florais. A minha amiga tirou uma foto lá minha, na fonte, lá na Viote. Eu estou segurando assim. Atrás ela já colocou um castelo, mudou a cor da minha blusa, que eu estou com essa, no centro do Iguaçu. Ela colocou a blusa vermelha. E aí eu estou toda bonita lá, posso postar e falar que eu estava num castelo lá na Viote. Né? Então a gente nem sabe se é verdade, gente. E aí a gente fica pensando, poxa vida, minha amiga está lá e eu estou aqui. Não é? Então a gente tem que pensar isso. Esse é o cenário que a gente está mergulhado. O mundo material pode nos levar a buscar satisfação em coisas externas, em vez de olharmos para dentro de nós. E a rede social, elas podem ser um campo minado de comparação e de ilusão, né? Então, é como se a gente tivesse sido bombardeado com mensagens que nos fazem acreditar que a gente precisa ter mais. Então, eu tenho que ter o carro do ano, eu tenho que ter o melhor celular, eu tenho que dar para o meu filho o melhor videogame. Esses dias aí foi aquela polêmica da menina lá, da mãe quebrando o videogame lá, o negócio do menino, né? A menina falou aquelas coisas lá para a mãe. O Felca tem um problema com o menino, né?
Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê e não acreditar em todas as coisas. A gente tem que acreditar na gente, na condição que eu posso agradecer. Porque a gente estava com um sofá lá em cima, no quarto lá, que fica para quem palestrante que vem de fora. E eu doido para colocar o sofá lá embaixo para os meninos de juventude. Quando eu pus a mão no sofá, assim, plum, rasgou. Então ele está todo poído, todo de fofinho. Aí uma pessoa falou assim, vamos, não serve mais para ficar lá. E vamos jogar pela janela. Terceiro andar? Eu falei, não. Porque tem gente que vai precisar e vai achar que esse sofá é o melhor sofá que existe no mundo. Então, a minha casa, gente, o que a gente tem é o que a gente conquistou. É com tanto carinho, com tanto sacrifício. Por que eu vou olhar a casa do outro que tem piscina, que tem um sofá melhor, que tem um carro melhor, se às vezes no meu lar tem o principal ingrediente que é o amor e nessa casa ri também tem. Então a gente tem que pensar, associar também isso, né? Então, buscar o equilíbrio, simplicidade, autenticidade, né? E como que eu vou fazer esse movimento de mudança? Ele deve ser individual? Sim, gente, esse movimento é individual. Porque eu não vou mudar minha filha. A gente deu condições para ela de uma boa educação, de um bom caminho. Ela ia à evangelização, do útero. Agora, se ela desvirtuasse, eu sempre falo isso para ela, sempre falei na evangelização, porque a gente sempre dá aula para a juventude, para criança. Se ela desvirtuar o caminho, o problema não é meu, e nem do pai dela. O problema é individual, né? Então, toda a jornada é individual. Cada um de nós aqui é responsável por si próprio, pela sua própria mudança. Então, isso a gente tem que ter muito claro. Talvez seja o que mais interessa do que eu estou falando hoje, porque nós somos espíritos. Nós estamos revestidos num corpo de carne, com uma experiência. Aqui é como se fosse uma escola, mas nós somos espíritos. Então, a evolução é minha. Eu é que tenho que fazer. Eu é que tenho que saber falar não para o cigarro, para a bebida, para a droga, para qualquer coisa que vier para mim, para a falcatrua, para... você vai ficar rica. Esses dias eu vi uma menina de 21 anos, não sei, ela foi presa lá na rodoviária do Rio, estava não sei quantos quilos de maconha dentro da bolsa, né, na mala. Então, eu é que tenho que saber falar não. Não vou levar, né? Não quero. Então, o movimento é individual. E aí a gente tem que perguntar, o que me traz verdadeira felicidade? E como que eu posso cultivar mais dessa felicidade, mais dessa boa influência na minha vida? Então, eu posso fazer isso reservando tempo para meditação, tempo para oração, porque às vezes a gente não reserva um tempo para orar, né? Porque quando vê, você está lá dormindo, agora é o de... eu vou dormir, antes de dormir, rezar, Pai, nós oramos. Aí no dia você acorda. Aí de manhã também você não ora, você não tem tempo. Eu vi um estudo do Haroldo muito bacana, que quando a gente estiver desse jeito, que você percebe que o negócio não é seu, para e faz uma oração. Né? Porque aí você está conectando aqui com o divino. Olha a meditação, olha a observação antes da oração. Passar mais tempo na natureza, fazer algo criativo, fazer artesanato, aprender uma atividade, tocar violão, aprender um idioma novo. Vamos sair das redes, né? Ontem eu estava lá no parque, aí a menina perguntou para ela, não é daqui? Perguntou para mim se eu vou ao parque todo dia. Aí eu até perguntou, falou que não vou, né? Mas a gente não vai, olha aquele paraíso, porque o parque é um paraíso, toda vez que eu vou lá, eu fico pensando nisso, mas a gente não vai todo dia. Praticar gratidão diariamente. Hoje, vocês já agradeceram pelo quê? Já parou? Já falou, Senhor Jesus, que delícia. Olha essa chuva, que delícia. Né? Já parou? Já agradeceu pelo almocinho de domingo? Às vezes a mãe que fez, né? Olha que delícia. A carninha, ensopado, né? Macarrão. De mãe é isso.
Então, compartilhar essas experiências também com outras pessoas, criar uma comunidade de apoio, ajudar a comunidade de apoio, né? Acima de tudo, ser gentil. Mais gentil consigo mesmo, né? E com os outros também, mas com a gente. Porque o caminho da mudança começa em ser autocompassivo, em ter auto-perdão, em se autoajudar e buscar compreensão com a gente mesmo. Então, ser autocompassivo, porque às vezes a gente se culpa, a gente acha que a gente não é capaz, a gente se menospreza, acha que não é bonito. Esses dias uma moça falou pra gente, ela está com um problema de saúde muito grave, então ela está se vendo muito feia, nem é tão grave, ela está com um problema. Então ela se acha tão pequena, ela diz que ela se vê assim, às vezes ela sonha que ela tem 4 sobrancelhas. Aí eu falei, esquisito, né? Então, quer dizer, ela não está se admirando. E ela está machucada, vamos supor, ela quebrou a perna, mas está mancando. Mas ela podia ter perdido a perna toda, gente. Às vezes ela fez tanto bem antes que ela só está mancando agora. Né? E aí podia ter perdido, igual aquela história do trabalhador espírita, ele perdeu os dedinhos e falou, poxa vida, faz tanta coisa. E aí veio o espírito mediúnico e falou assim, você perdeu o braço todo. Então a gente tem que perceber, ser grato, né? Grato, grato, grato. Então, compassivo com a gente mesmo significa que você deve tratar a si mesmo com a mesma bondade, compreensão e apoio que você oferece a um amigo. Porque às vezes a gente é muito bom para o outro, a gente é bom para a mãe da gente, a gente é bom para o nosso filho, a gente é bom para o marido, é bom para a esposa, é bom para o irmão, mas a gente não é bom para a gente. A gente esquece da gente, a gente não faz as coisas para a gente. Então, que a gente ofereceria, né? E sem se tornar piedoso. Eu sou coitado. Não, também não. É metido aí, né? É uma prática de autocuidado que a gente reconhece a nossa própria dor e responde a nós mesmos com gentileza. Então, ser autocompassivo é a gente ter bondade com a gente mesmo, ser caloroso, compreensivo, em vez de crítico, quando as coisas dão errado, aceitar que você errou, mas que você pode corrigir. Entender que o sofrimento e a imperfeição fazem parte da experiência humana, não é algo que acontece só com você, e a nossa vida é um reflexo de nossa mente. Então, nós vamos atrair coisas boas ou coisas ruins. Tudo de conformidade com o que a gente pensa. Então, se alguém está pensando aí que você não é bacana, você mesmo, vamos fazer uma mudança desse pensamento. Porque, olha só, Deus ama a gente. Ele ama a gente incondicionalmente, ele me ama do mesmo jeito que ele ama o Luiz, do mesmo jeito que ele ama, do jeito que ele ama, entendeu? Ele me ama do mesmo jeito que ele ama o bandido, o estuprador, o que matou. Ele sabe que a gente vai ter solução, ele ama a gente igual. Né? Então, e aí sobre o que a gente tem pensado? Como que estão os nossos pensamentos? A gente está se degradando, a gente está se menosprezando, a gente está achando que a gente não vale muita coisa, né? Ou então a gente está muito soberbo, eu sou muito melhor do que a Paula, né? Eu tenho vários títulos, eu tenho muito mais dinheiro, né? Como que a gente tem pensado? Nós somos centelhas divinas, por isso somos bons por natureza. Nós não somos maus. Então, às vezes, a gente está mal, mas a gente precisa mudar isso. Então, como que a gente pode mudar esses hábitos arraigados em nós? Como que a gente pode melhorar essa nossa conduta, os nossos atavismos, né? Nossa vida reflete nossa mente. Nossos pensamentos atraem energias boas ou ruins. Então, como que eu posso mudar? Porque se a minha vida é um reflexo da minha mente, nosso pensamento atrai energias. Então, tem uma história que o Divaldo adotou um menino uma vez que apareceu lá na Mansão do Caminho. Ele tinha 4 anos. Quando ele tinha 4 anos, às vezes alguém deve conhecer essa história, ele fabricou uma faca lá. A primeira faca dele, ele fabricou. E disse para as mulheres que trabalhavam, uma das mulheres que trabalhava lá, vou te matar.
E aí isso chegou aos ouvidos do Divaldo, ele foi ter com essa criança e perguntou, por que você quer essa faca? É para matar. Eu sinto sangue quente derramando nas minhas mãos. Então a criança ela tem muita reminiscência, né? E aí o Divaldo também já sabia da reencarnação anterior dele. Então ele estava refletindo o que ele tinha vivido antes. E aí o Divaldo pediu, ele pegou a faca, ele emprestou a faca para guardar e para não matar mais os irmãos dele. E falou para ele assim, ó, quando você, à medida que ele foi crescendo, que ele foi repetindo isso, o Divaldo falou para ele assim, quando você sentir vontade de matar, você vem e me pede a faca, eu vou guardar essa daqui, que aí eu te dou. Porque você não tem força para matar, e aí você vai pensar nisso e vem aqui, né? Sempre que ele se metia numa briga, ele ia correndo pro escritório do Divaldo. E aí falava assim, dá a faca. Aí o Divaldo falava para ele assim, espera aí um pouquinho, você não está vendo que agora eu estou psicografando? Espera, senta aí. E deixava ele sentado durante 1 hora, 1 hora e meia, lá assim, e quando via, ele já estava distraído e mais calmo. Aí o Divaldo falava para ele assim, o que você quer mesmo? Aí ele pegou e falou assim, nada, né? Então, resumindo, nessa história toda, o Divaldo tirou dele, durante o tempo, 18 facas. E até pistola, que ele fazia assim, pistolinha, e tirava dele. Então, aí ele chegou na idade adulta e quis ir embora. Aí ele foi embora e antes dele sair da mansão do caminho, o Divaldo chamou ele lá e falou para ele assim, de 2 coisas, meu filho. A primeira, que antes de você sair e quiser matar alguém na rua, você vem aqui e me mata primeiro. Porque se você for matar alguém é porque eu falhei, como pai. A gente aqui na mansão do caminho falhou. Então você me mata primeiro, porque a sociedade te ajuda. Porque isso aqui é mantido também pela sociedade. Então você me mata primeiro. E a segunda coisa é, antes de você fazer algo irresponsável, entre em contato comigo, vem falar comigo. Né? Ó, tô com vontade de fazer isso. Porque se você fizer algo errado com qualquer pessoa e eu vou descobrir por outra pessoa, você vai conhecer um lado meu que você não conhece. E hoje em dia, de volta contando, ele era um artista muito famoso, fez um quadro para ele e levou lá e falou para ele assim. Sempre agradeceu que sempre que ele queria matar alguém, quando ele saiu da mansão do caminho, ele lembrava dele como um pai e lembrava tudo que fez por ele. Então, é o exemplo dessa história aqui, é a gente aquietar nossa mente, aquietar o coração, porque o Divaldo usou uma tática. Ele chegava lá, peraí, senta um pouquinho. Então, quando ele está sentado, já perdeu a sua vontade, ele pensava em outras coisas, ele distraía. Meio que faz a gente lembrar também da água na boca, né? Porque quando eu quero xingar, passou, né? Aí eu não posso. Então, olha só, a gente sempre tem uma nuvem de testemunho, né? Paulo, em Hebreus 12, 11. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Porque a nossa mente é o espelho da vida. E quando eu digo que a gente tem uma nuvem de testemunhas, aí eu tenho que ficar pensando também, qual padrão me predomina? Né? Aí a gente tem que fazer um exercício, porque eu estou aqui assim, já 60 e poucos anos um padrão, às vezes eu não vou mudar de uma hora para outra. Não é porque eu ouvi agora que eu tenho que mudar minha mente, aí chega terça-feira, aí deu uns 5 minutos, eu dou uma briga, aí já vou, caiu tudo por terra. Não, eu não vou mudar assim fácil. Começa de novo a tentar, né? Porque o pensamento, não uma semana da outra, porque eu vou mudar. O pensamento da gente envolve desejo. E desejo não é só imaginar. O desejo vai potencializando. Eu tenho que fazer um exercício, né? Isso aí é exercício diário. Aí daqui a pouco eu estou fazendo naturalmente, né? E a gente tem que pensar que só Jesus, Emmanuel diz, que só Jesus não era afetado pela perturbação à sua volta.
porque nele todos os processos já tinham cessado. Mas como ele é modelo e guia, então eu vou mirar nele. Porque uma hora lá, daqui a várias encarnações, daqui a vários tempos, eu vou ser Jesus também, eu vou ser um Cristo, nós vamos ser Cristo. E aí, esses processos já vão ter cessado em mim. Mas eu posso, de repente, agora, se eu tenho, vamos supor, 3 problemas muito sérios, orgulho, egoísmo, vaidade, eu posso escolher trabalhar pelo menos um, para que quando eu desencarne, porque eu não sei a hora que eu vou ser chamada, porque como aconteceu com o Mário Sérgio, nosso irmão, essa semana aconteceu com minha irmã também lá em Caxambu, e quando a gente foi falar alguma coisa, que uma morte dessa, uma passagem dessa, que a morte não existe, vai nos fazer refletir. O que eu estou fazendo da minha vida se eu posso ser chamada agora? E eu não sei a hora que eu vou ser chamada. Então, eu liguei para aquela pessoa, que eu não falo faz tempo, né? Eu fui lá na minha vizinha, que viu minha filha crescer, que eu já não vou há um mês, e estou lá, o dedinho está rolando, em vez de ir lá ver a dona Bernadette, né? Eu pedi perdão, eu fiz alguma coisa útil, eu fui lá abraçar um irmão. Então, a gente pode ir mudando, né? A gente pode ir mudando. Então, a gente precisa nós somos suscetíveis e ter atenção de que somos suscetíveis. Ter atenção de que a leitura, o filme, a leitura pode produzir com a gente. Às vezes, a gente não dá conta dessa influenciação, né? Então, precisa de higienização psíquica, asepsia moral, bons propósitos para a gente não entrar no pântano. Ninguém é tão puro que não possa se contaminar. Todo cuidado é pouco. Para eu não descer ao pântano e entrar no mangue, eu preciso me cuidar, né? Então, para que seja... se a minha ideia de Deus é imprescindível, eu tenho que acentuar a confiança no bem, né? Então, eu preciso também ter cuidado comigo, cuidado em todos os meus pensamentos. Aí a Joana de Anjos, ela fala assim, ajuda a todos, socorre mesmo os maus e os perturbados, mas tem cuidado de selecionar as suas companhias, porque não és tão puro que não possa se contaminar. Joana de Anjos. Então, a gente pode e deve ajudar, a gente pode ir até as dificuldades alheias, mas a gente não pode se fixar nela. A gente não pode ficar lá naquele espaço. A gente, Andréia, às vezes a gente vai fazer um atendimento ou tem alguma coisa, aí e você vai naquela casa, é uma casa de muita miséria. Eu lembro, eu trabalhei no CREAS muito tempo, a primeira vez que eu fui numa casa, quando eu saí de lá, eu não queria nem ir para a minha, entendeu? Eu não queria nem almoçar, de pensar naquela miséria que eu estava vendo. Então, eu fixei, né? Eu fiquei ali. Mas eu não posso, porque aquilo não me pertence. Então, eu posso ajudar, mas eu não tenho que ficar ali, né? Então, vamos supor, e o meu amigo Bira, que a gente trabalha junto, faz atendimento domiciliar, ele fala assim, você entra numa casa, é um clima, você entra na outra, é outro, né? Pessoa doente e tudo. Então, você faz uma sepsia, você pede para você entrar nessa casa, assim, entrar na sua casa depois de tudo, mesmo que a gente não passe, tem um outro pensamento ali, é um outro lugar, é seu lugar sagrado, abraça uma árvore, né? Deixa a energia lá fora. Então, é isso que a gente tem que fazer. Socorre os maus e os perturbados. A Joana fala. Tem cuidado de selecionar as suas companhias, porque não és tão puro que não possa se contaminar, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque se a gente olha demais para o abismo também olha para nós. E raciocínio de pensamento, a gente projeta conteúdo nosso no outro. Mas no dizer do Emmanuel, eu associo tantos procedimentos do conteúdo alheio que eu acabo com aquele que eu critico também. E Jesus dizia, não julgueis para que não sejais julgados. Aquele que estiver isento do pecado, atire a primeira pedra. É que eu não tenho que viver o problema do outro. O problema do outro é do outro, né? Então, e também eu não tenho que julgar ninguém, né? Porque quem sou eu para estar julgando?
Então, reflete-se as criaturas, para a gente terminar, reflete-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem. A gente pode recordar o Sol, fazer aqui uma analogia do Sol. O astro rei distribui equitativamente os recursos que ele dispõe. Ele brilha aqui, ele brilha lá longe, ele brilha no outro continente. E o bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando as forças em nós por intermédio da positiva segurança íntima, com a eficiência que a gente busca na glória do Pai. Então, a gente tem que buscar a Deus incessantemente, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Porque Ele é o bem maior, né? O tronco podado oferece frutos iguais àqueles que produzia antes do golpe que o cultivou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atira. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexaurível. Procuremos a boa parte das criaturas, gente, vamos olhar o bem no outro, né? Das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiano, porque ninguém é mal que não tenha feito um bem, né? Às vezes você vai na reunião mediúnica, aquele espírito está ali refratário, né, Lara? Mas você lembra uma coisinha, você fala de uma coisa que ele fez, ou a mãe, ou uma... Pronto, cai por terra aquela máscara dele e o bem vai prevalecer ali. Então, vamos procurar a boa parte das pessoas. Teremos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé generosa e operante. E aí ela vai nos libertar dos grilhões de todo mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. E que a gente não esqueça do mandamento maior que aqui estamos nos associando. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque se eu amar igual Jesus amou, eu não vou ver o mal o tempo todo. Ou seja, que a gente possa refletir nossas atitudes, ações, pensamentos, em tudo que aprendemos nas leis divinas, para que assim nossas ações se reflitam como espelho da grandeza divina que há em nós. Que Jesus nos abençoe, que nós tenhamos muita paz, uma boa associação na jornada em 2026. A gente ainda está aqui no começo do ano, né? Já é dia 25. Não, vamos viver um dia de cada vez, gente. Um dia de cada vez. A gente ainda está em janeiro. Então, eu posso mudar. Eu posso fazer essa associação sempre por bem. Gratidão por estar aqui. Obrigada por vocês me ouvirem. Gratidão à espiritualidade amiga que nos conduz, aos membros dessa casa. E que a gente possa sempre estar junto durante esse ano. Muito obrigada.